Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Quântica. Quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais um vídeo sobre ciência e espiritualidade. Imagine uma sala de consultório na Suíça dos anos 20. Carl Jung está atendendo uma paciente que é extremamente racional. Uma mulher cuja mente é uma fortaleza de lógica que impede qualquer progresso terapêutico. Ela está contando um sonho que teve na noite anterior. Alguém supostamente lhe dava um besouro, um escaravelho de ouro, uma joia cara e rara. Enquanto ela falava, Jung ouve um barulho, um ruído na janela, atrás dele. Ele se vira e vê um inseto batendo contra o vidro, tentando, obviamente, entrar na sala. Jung abre a janela e captura o inseto. Ele estende a mão para a paciente e diz: aqui está o seu besouro. Era um Cetonia aurata. Um besouro muito comum, mas que, sob a luz do sol, brilha com um verde dourado metálico, idêntico ao besouro, ao escaravelho de ouro que ela estava falando do sonho. A barreira racional da paciente foi destruída naquele instante. O choque daquela coincidência significativa, impossível, abriu as portas do subconsciente dela e a terapia finalmente andou. Mas qual a engenharia por trás dessa magia, né? O que houve no cérebro dessa pessoa? O que pareceu um milagre para a paciente foi, na verdade, um evento de sincronicidade, como ele chamou, processado por uma máquina maravilhosa. E não é uma máquina do tempo, é uma máquina biológica sofisticada, o teu cérebro. Vamos então decompor o que aconteceu no cérebro dessa pessoa para que aquela coincidência significativa, aquela sincronicidade, se tornasse aquela chave terapêutica que tanto lhe queria. Muito bem. Primeiro, o modelo preditivo. Ao sonhar com esse besouro no dia e passado o dia pensando nisso para contar para o seu terapeuta, a paciente instalou o chamado modelo preditivo. Eu explico. O cérebro, ele não vê o mundo como ele é, mas como ele espera que o mundo seja. É assim o cérebro de todo mundo, tá? Então, ele cria um mapa interno de probabilidades e quando você instala uma intenção, no caso, procurar aquele besouro, você altera a probabilidade desse mapa. Então, tudo isso que aconteceu porque o cérebro dela, ele estava focado em uma nova narrativa a ser contada sobre aquele símbolo, passando a ter uma outra importância naquele momento. Depois o filtro. Quando ela estava falando, o SARA dela, o Sistema de Ativação Reticular Ascendente, que é o filtro que nós temos, ele recebe o comando do que é relevante e o que bloqueia o ruído ambiental. E permite que apenas informações importantes, com aquilo que ela estava falando, a sua busca, cheguem no consciente. Então, ela com essa história do besouro, estava em alerta máximo para qualquer coisa minimamente ligada a esse sonho, fazendo com que milhares de outros estímulos, como sons do relógio, cheiro do local, enfim, fossem descartados pelo porteiro biológico, que é o nosso Sara, mas entenda que aquele som específico na janela foi autorizado a entrar na consciência. Então, foi facilmente percebido. Depois nós temos o choque inesperado. Quando Jung entregou o besouro, o cérebro dela sofreu um curto-circuito, né? Alguma coisa que estava além da lógica dela. Houve uma detecção de erro de predição. Quando algo fora do comum ocorre, no caso esta coincidência, esta sincronicidade, o cérebro percebe uma discrepância entre o modelo que você tem interno e o mundo externo. Então, ao invés de descartar isso como um erro, o cérebro marca como uma informação de alta importância, de alta relevância. E aí ela se perguntou:
Qual é a probabilidade estatística de um besouro dourado aparecer logo agora, exatamente naquele segundo? Isso era quase zero. Então, o cérebro dela marcou o evento como uma relevância máxima. Logo após vem aquele sentimento do destino. No momento do eureka, né, o sistema de recompensa. Ao reconhecer o objeto, no caso o besouro, o protagonista desta sincronicidade, o cérebro dela liberou uma descarga de dopamina. Isso gera uma sensação de prazer, aquele eureka, aquele bingo, achei, que reforça a rede neural que estava focada, obviamente, naquela busca e que dá aquela sensação de que algo maior está acontecendo, transformando assim um inseto comum em um evento místico com sentido. Depois disso vem a validação. Mas calma, mesmo que tudo isso aconteça imediatamente, a mente dela ainda começa a buscar confirmação. O nosso cérebro ele é bem desconfiado. Se o besouro apareceu, então tudo o que o Jung diz é verdade. E meu sonho realmente era um sinal. Então, uma vez que encontrou um sinal, o cérebro para de questionar e passa a aceitar a nova informação, chamado viés de confirmação. Depois vem a saturação perceptiva. Após esse evento, é provável que ela tenha começado a ver besouros, joias, formatos, imagens, enfim, tudo nos formatos desse besouro em tudo quanto que é lugar. Aqui acontece o chamado efeito Bader-Meinhof, ou saturação perceptiva. A rede neural, para aquele assunto específico, está agora em um estado de hiperexcitabilidade. Ou seja, ela passa a ver isso em tudo quanto que lugar. O que antes era invisível torna-se onipresente, mais aparente, passando a ser notado mais facilmente. Depois vem a ressignificação, desfecho. Né? Por fim, o córtex pré-frontal. Esta é a etapa final e terapêutica, onde o cérebro pega o evento aleatório e o embala com um significado emocional. Em outras palavras, mais simples, aquele evento aleatório virou uma narrativa de transformação. Então, foi aquele eureka, eu me transformei com isso. Isso reduziu, obviamente, o cortisol, né, a resistência, permitiu que ela criasse um novo sentido para a sua vida, mudando sua neuroquímica e seu comportamento, obviamente, a partir daquele momento. Entendam, nosso cérebro, ele é programado para buscar conexões. Estudos recentes de ressonância magnética funcional, que é como se fosse um raio-x colorido, né, do nosso cérebro, só que em uma escala maior e melhor, mostram que nossas redes neurais, elas são obcecadas por reconhecimento de padrões, mesmo onde eles não existem explicitamente, por um motivo aparente. Contudo, é importante frisar, após esta explicação mais técnica que eu acabei de deixar aqui para vocês, e obviamente dessa história icônica e maravilhosa de Jung, né, deixada por ele, há uma reflexão muito importante a se fazer. E, obviamente, uma pergunta que não quer calar em tudo isso. Por que o besouro apareceu exatamente nesse momento? Será que essas coincidências significativas, as chamadas sincronicidades, mesmo que interpretadas pelo nosso cérebro tão brilhante, será que foram encaminhadas por algo? O cosmos? Ou por alguém que anda no futuro, como diz Jean-Pierre Gagné-Mallet? Bem, essa questão, obviamente, eu deixo para vocês. E se você gosta desses temas, desse tipo de vídeo, eu te convido para mais na Elite, que é a minha área de membros.
Lá, obviamente, eu trago esses temas e não só a explicação técnica, como também eu te trago as práticas, sejam práticas terapêuticas ou não. Então, sem delongas, bora se inscrever, seja membro da elite. Por hoje é só. Grande beijo no coração e na sua alma. Aloha! Até o nosso próximo encontro. Foi.